Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso objetivo é um testemunho que aconteceu na minha vida em 2013, há aproximadamente 10 anos aí. Eu não sou muito bom com datas, mas foi algo extraordinário, algo que transformou a minha vida de uma forma extraordinária. E eu estava orando esses dias aqui, esse lugar onde eu estou gravando, para que vocês entendam, ele é também o meu quarto de oração, é um quarto onde eu tenho um tempo com Deus todos os dias, Hoje mesmo eu me acordei às 4 horas da manhã e já estou aqui desde então, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, e Deus então colocou no meu coração que eu deveria compartilhar com vocês o meu testemunho. Para quem ainda não me conhece e para quem já me conhece, o meu nome é Juvenal Lima. Fui separado para o sacerdócio, para o ministério pastoral na Igreja Evangélica Saron, meu pastor, amigo e irmão, pastor Adriano Ortiz, e caminhamos juntos nessa igreja por muitos anos, por mais de 10 anos, e depois aprouve a Deus me levar para uma outra cidade, para um outro estado. Eu tive que sair então da Igreja Evangélica Saron, mas continuo com a unção do sacerdócio sobre a minha vida, e agora no ministério itinerante por enquanto. Nós estamos aqui gravando vídeos pelo YouTube para compartilharmos a palavra de Deus, e eu quero então hoje compartilhar com você o meu testemunho. Amém? Para darmos início então, eu quero ler com você uma palavra que está lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é ignorado por muita gente, porque às vezes nós maltratamos tanto o nosso corpo que nós nos esquecemos completamente de que este corpo é templo do Espírito Santo. Aliás, ele não nos pertence. O apóstolo Paulo menciona na sua carta aos Coríntios que o nosso corpo pertence a Deus. Então nós temos a obrigação de cuidarmos muito bem do nosso corpo. A Bíblia menciona vários textos que nos orientam a cuidar do nosso corpo. Então eu quero, através desse testemunho, passar para vocês aí algumas dicas, dizer o que aconteceu comigo, por que aconteceu comigo, e compartilhar com vocês aí algumas dicas importantes então para que tenhamos esse cuidado com o nosso corpo. Mas olha só, cuidar do nosso corpo é importante para que nós possamos servir a Deus sem nenhuma complicação. Imagine alguém que é do louvor, por exemplo. Se ela não cuidar da voz, como ela louvará ao Senhor com perfeição? Ela precisa cuidar das cordas vocais, ela precisa estar o tempo todo vigiando para não tomar muito gelado, muito quente, enfim, ela está cuidando do corpo. Imagine um missionário que precisa fazer longo tempo de caminhada para levar o Evangelho. Ele não aguenta caminhar 15 minutos porque já fica ofegante. Imagine um pastor que esteja acima do peso, em cima do altar. Ele prega 20 minutos e já começa a transpirar, começa a ficar ofegante, começa a ficar cansado. Isso sem contar todos os demais sintomas, Problemas com pressão arterial, diabetes. Há uma série de complicações no nosso corpo quando nós não cuidamos bem dele. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu exatamente comigo. Eu era uma pessoa que eu acredito aí que
quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, uns 30 anos, eu comecei a ganhar peso, comecei a relaxar com o meu corpo, comia de tudo e comia demais, e eu fui ganhando peso sem perceber. Depois eu entrei numa empresa, numa indústria alimentícia, não vou citar o nome da empresa aqui por uma questão de ética, mas era uma indústria alimentícia e aquilo que ela produzia ficava à disposição dos empregados para que nós pudéssemos comer à vontade. Eu trabalhava numa área administrativa, bem na frente da minha sala tinha um display com todos os produtos ali à nossa disposição para nós comermos à vontade. E diga-se de passagem, não são produtos saudáveis. E eu trabalhei 5 anos nessa empresa e, consequentemente, quando eu percebi, eu já estava pesando 108 quilos, com problemas nos meus joelhos por causa da pressão, durante a minha caminhada. Já estava com um problema muito sério na minha coluna. Uma das minhas vértebras tinha se desgastado e um osso começou a encostar com outro osso, e aquilo me deu um bico de papagaio que começou a perfurar minha medula, e a dor na minha coluna era intensa. Eu ia precisar passar por uma cirurgia, mas mesmo com dor na coluna, mesmo com problema de pressão arterial, mesmo com problema no joelho, eu ainda fui meio que literalmente empurrando com a barriga aquela situação. E eu então vivia uma vida de sofrimento, até que eu sofri um AVC. Eu estava deitado, dormindo, foi durante a noite. Eu senti uma forte necessidade de ir ao banheiro, e aí eu já vejo a mão de Deus agindo a meu favor, porque se não fosse isso, talvez as sequelas teriam sido maiores. Mas eu me levantei, fui ao banheiro, e lá no banheiro eu senti o meu lado esquerdo formigando, uma sensação meio estranha. E aí, como eu fui técnico de segurança por 15 anos, eu ministrei treinamento de primeiros socorros, então eu tinha alguma noção de quais eram os sintomas do AVC e o que deveria ser feito. Eu sabia que quanto mais rápido nós somos socorridos, menores as chances das sequelas. Então eu acordei a minha esposa. Na época eu estava ainda no meu primeiro casamento, isso é uma história que eu posso contar depois, mas a minha esposa da época, eu acordei e falei: me leva para o hospital imediatamente porque eu estou tendo um AVC. Ela então se levantou, pegou o carro. Eu consegui, ainda em casa, entrar normalmente no carro. Da minha casa até o hospital demorou cerca de 15 minutos mais ou menos, e quando eu cheguei no hospital eu já não consegui descer normal do carro. Eu já desci numa cadeira de roda, meu lado esquerdo já estava totalmente paralisado, e quando eu precisei pegar na caneta para assinar a minha ficha de entrada no hospital, a minha mão direita já estava toda atrofiada. Então eu fiquei com o lado esquerdo paralisado e o lado direito atrofiado. Foi uma das experiências mais terríveis que eu já passei na minha vida. Eu tive que ficar internado por 4 dias e tomando injeções de 2 em 2 horas para desfazer o coágulo que havia se formado no meu cérebro. Graças a Deus não ficou nenhuma sequela, a não ser a minha boca, que ficou um pouquinho torta, a minha dicção ficou um pouquinho prejudicada, mas graças a Deus eu tenho uma vida absolutamente normal. Porém, eu não me preocupei em acreditar que aquele problema se deu por causa da minha obesidade, por causa da alimentação errada que eu tinha. Mas quando eu sarei, que eu recebi alta, que eu voltei para o médico para fazer novos exames, ele falou que eu iria ter que tomar remédio para pressão alta para o resto da minha vida. E aquela notícia me deixou muito triste. E eu então comecei a pensar o que eu devo fazer para não precisar tomar remédio. Foi então que eu resolvi
a cuidar da minha saúde. Comecei a fazer algumas caminhadas, comecei a tentar me alimentar de uma forma mais saudável. Nesse período, o meu primeiro casamento já estava em crise. O divórcio lamentavelmente acabou acontecendo depois de 30 anos de casados, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, depois já de um tempo vivendo sozinho, Deus me apresentou uma pessoa extraordinária, que é minha esposa hoje, que eu a tenho sem palavras para dizer o quanto eu a amo, o quanto eu sou grato a essa mulher, Andréia Lima, porque ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Primeiro porque ela também teve problemas com depressão, também teve problemas com alimentação errada, também ganhou peso, entrou em depressão, mas ela descobriu um método de reeducação alimentar, e com isso ela estava perdendo peso e tendo uma boa saúde. A partir de então ela começou a me ensinar. Nós éramos amigos ainda quando ela já começou a me ensinar a me alimentar direito. Depois nós acabamos nos casando, estamos casados há um pouco mais de 8 anos, para a glória do Senhor, e desde então eu mudei completamente os meus hábitos alimentares, e hoje eu peso 62 quilos, 62, ou seja, de 108 eu reduzi para 62, e hoje eu tenho uma saúde extraordinária. Não tomo nenhum tipo de medicamento, nunca tomei remédio para pressão arterial, sou atleta, pratico corrida de rua. Hoje eu tenho uma vida saudável e extraordinária. E por que eu estou compartilhando esse testemunho com você? Olha só, a palavra do Senhor, ela nos orienta que devemos cuidar da nossa saúde, nos afastando de maus hábitos. A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 3, do verso 7 e 8, diz o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para a sua saúde, para o teu corpo e para os teus ossos. Quando o Senhor fala através da boca de Salomão para que nós nos afastemos do mal, eu colocaria dos maus hábitos, hábitos que nós temos que vão destruindo o templo do Espírito Santo, hábitos que vão destruindo o corpo que Deus nos deu. E para que nós possamos aprender algumas coisinhas bem básicas, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns bons hábitos que nós deveremos ter, que cuidará do nosso corpo e da nossa saúde. Vamos lá? A primeira dica é dormir bem. Nós precisamos descansar, nós precisamos dormir bem, precisamos ir para a cama cedo, por volta de umas 20 horas, 21 horas mais ou menos, e acordar no dia seguinte depois de no mínimo 8 horas de sono. É claro que algumas pessoas têm compromisso com faculdade, com a igreja, né? Então às vezes precisa dormir um pouco mais tarde, mas existem pessoas que elas acabam por hábito de ficar vendo TV até mais tarde, vão dormir meia-noite, 1 hora, e aí isso prejudica a produção da melatonina. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado. Olha só, a melatonina é um hormônio cuja produção e liberação são estimuladas com o fim do dia e da luminosidade, a fim de preparar o organismo para o período noturno. É importante saber que depois de um tempo, a produção de melatonina é diminuída. Por isso, dormimos menos ou começamos a ter problemas com o sono na medida em que envelhecemos. Seus benefícios para a saúde são muitos. Além de ajudar a regular o sono, a melatonina também ajuda no tratamento de doenças cardíacas, no tratamento do câncer de mama e da próstata. Ela também ajuda a reduzir o nível de diabetes e controla a hipertensão arterial.
O que prejudica também a produção da melatonina são alguns fatores, como carência de nutrientes, fatores estressantes e determinadas substâncias como cafeína, álcool, tabagismo. Todas essas coisas contribuem na redução da melatonina. O ideal é conciliar hábitos saudáveis e a prática de exercício como uma boa noite de sono. Então, como nós vimos aqui, é muito importante dormir bem para cuidar da melatonina. Uma outra dica muito importante que nós não devemos ignorar é a boa alimentação. Olha essa dica. Devemos buscar uma alimentação equilibrada, assim como Daniel fez jejum de 21 dias, se alimentando de legumes. Devemos ter o prazer em manter uma alimentação adequada e equilibrada, com proteínas, legumes e frutas. A Bíblia nos traz inúmeras passagens que nos orientam a nos manter longe da glutonaria. Há um texto em Lucas, capítulo 21, 34, na versão Almeida Corrigida e Fiel, que diz: "E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia." Então olha só, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja vai acontecer, e vai acontecer de surpresa. Mas se você estiver distraído com as coisas deste mundo, com as coisas dessa terra, incluindo aí glutonaria e embriaguez, você corre um sério risco de ficar no dia do arrebatamento. Olha esse outro texto que interessante. Está lá em Gálatas capítulo 5, mas eu só vou ler o 21 para nós ganharmos tempo, que diz: "Porque as obras da carne são manifestas, as quais são invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus." Mais uma vez, a palavra do Senhor nos alertando que quem comete glutonaria não entrará no reino dos céus, não herdará o reino dos céus. Então olha como é importante seguirmos a palavra de Deus para cuidarmos do nosso corpo. Mais uma dica, um outro versículo muito conhecido está lá em Romanos capítulo 13, no verso 13, que diz: "Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras e nem em inveja." Para honrar o nosso corpo, devemos buscar uma alimentação saudável. Assim, estaremos aptos para servir ao Senhor. Você dormindo bem, descansando bem, se alimentando bem, o seu corpo vai estar saudável para servir ao Senhor. Mais uma dica para acabarmos: atividade física. Isso mesmo. O que existe de crente acima do peso, doente, sedentário, é impressionante. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Que a maioria das pessoas que cuidam da saúde não são cristãos, não são evangélicos. Mas olha só, o apóstolo Paulo ele fala assim: "Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, se nós tivermos domínio em tudo na nossa vida, nós alcançaremos uma coroa incorruptível." Isso Paulo disse aos Coríntios no capítulo 9, versículo 25. Como nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele para que seja saudável e apto aos desafios do dia a dia. O cuidar do nosso corpo tem relação direta com o exercício da nossa fé. Manter um corpo saudável é zelar pelo templo do Espírito Santo. Eu espero que você cuide bem do seu corpo. Que Deus vos abençoe e nós nos veremos no próximo vídeo.
E se você gostou desse vídeo, claro, não esquece, já deixa aí seu joinha, deixa aí o seu like. Nós estamos começando agora nesse canal, precisamos divulgar a palavra de Deus, precisamos que o povo de Deus seja um povo saudável. Então dá aí seu joinha, já curte logo, compartilha esse vídeo com seus amigos, com os seus parentes e é claro, se inscreve no meu canal para que nós possamos formar uma família aí enorme para glorificarmos o nome do nosso Deus. Que Deus vos abençoe.